Eu sou Miguel. Não, vou explicar por que eu gosto de me apresentar. Eu gosto de me apresentar porque o Freud, hoje em dia o Freud foi substituído pelo Rivotril, mas na época que se falava do Freud, o Freud dizia que todos nós, sem exceção, nos apresentamos exatamente como somos. As pessoas não veem porque não querem ver. Então eu gosto de me apresentar. Durante muitos anos, eu gostei de me apresentar com a palavra trabalho, porque eu achava que trabalho era uma palavra que me definia, era um substantivo que me cabia. Hoje em dia eu mudei um pouco esse conceito. Confesso a vocês que hoje em dia eu gosto de me apresentar com a palavra felicidade. Ou melhor, a busca pela felicidade, que em última análise é aquilo que nos irmana e nos junta no planeta. Não é? Já dizia o grande pensador do século XVII, Pascal, que todo ser humano sobre a face da Terra busca a felicidade, inclusive aqueles que pretendem se enforcar. Eu não estou citando um filósofo à toa, não. Eu estou citando um filósofo porque eu acho que a única maneira de nos aproximarmos da felicidade ou daquilo que a gente supõe ser felicidade é através de filosofia. Digo mais, é a única saída para o planeta neste momento que estamos vivendo. Não uma filosofia que você precisa fazer uma universidade e ter um estudo mais profundo sobre o tema, mas a filosofia do cotidiano, que é aquele pensar-se que todos nós exercitamos diariamente. Eu sou muito preocupado com filosofia. Eu acho que filosofia deveria ser ensinado na escola básica para as crianças. Filosofia é fundamental. Outro dia aconteceu uma coisa curiosa. Eu estava fazendo uma peça, A Mentira, um grande sucesso, uma comédia muito divertida com a Daniele Vinitz, e tinha uma moça assim na plateia. E aquilo foi me incomodando, porque tem o anúncio, por favor, não atrapalhe as pessoas, não filme durante. 3 vezes o anúncio é dito antes da peça começar e a moça estava assim. Aí eu falei, um minutinho, Dani, eu falei, você não escutou o anúncio antes do início do espetáculo? Você não escutou que não era permitido filmar? E ela falou assim, eu não estou filmando não, estou tentando fazer uma selfie. Eu fiquei, juro a você, fiquei atônito. Falei, o que leva um ser humano a comprar um ingresso ou ser levado a um espetáculo? E no meio da peça ela resolveu fazer uma selfie, ela não estava ali. E imediatamente eu me lembrei de uma alegoria seminal da filosofia, que é a alegoria da caverna do Platão. Para o Platão, todos nós estávamos, seres humanos, numa caverna, acorrentados, olhando para uma parede. Na entrada da caverna tinha uma fogueira. Então, tudo aquilo que a gente conseguia ver era a sombra daquilo que se interpunha entre o fogo e os nossos corpos. E como não sabíamos o que era o mundo real, achávamos que aquelas sombras eram o mundo real. Eventualmente, uma dessas pessoas consegue sair da caverna, entende o que é o mundo real e tem como missão voltar à caverna, libertar seus companheiros e explicar a eles o que é o mundo inteligível que o Platão chama. Essa pessoa é o primeiro filósofo da história. E por ser o homem que entende como funciona o mundo inteligível, é ele que vai legislar, é ele que vai organizar a vida em comunidade, é ele que vai criar possibilidades para uma vida em comum. É ele que vai ser o síndico, em última análise. Então, é verdade. Por isso, quando me perguntarem o que vocês são, não são síndicos, são filósofos. Todos nós somos um pouco filósofos. Com certeza. Temos que ser filósofos para sobreviver. Essa é que é. E aí eu me pergunto, nós, nesses tempos virtuais dessa moça, essa moça voltou para a caverna. Ela foi quietinha, ninguém pediu, ninguém mandou. Ela está na caverna e todos nós, se não abrirmos os olhos, estamos voltando para a caverna. Quem é o filósofo que vai nos tirar dessa caverna? Nós mesmos. Há 4 anos atrás aconteceu uma coisa muito curiosa. Essa mesma peça, eu estreiei há 4 anos atrás. E vocês sabem que a gente faz uma turnê no Brasil
antes de vir para os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai fazendo o litoral, porque o preço a gente paga a quilometragem do caminhão, então fica mais barato se você segue uma lógica, vai fazendo as capitais do litoral, depois entra para o centro e finalmente paramos, ou estreamos aqui ou estreamos em turnê. Eu resolvi estrear em turnê. Estreiei no Maranhão, São Luís, foi um sucesso. E voltamos, porque a equipe seguiu para Fortaleza e nós voltamos para São Paulo. Cheguei em São Paulo e falei, Miguel, tem uma notícia ruim, vai ter que parar tudo porque vai ter lockdown. Eu falei, gente, mas o que faz com a equipe, a grana toda que já foi investida, cenário, aquela fortuna? Não vai rolar mais. Demite todo mundo, lockdown. Eu falei, bom, ficar dentro de casa, eu ia fazer 40 anos de TV Globo. Eu falei, eu vou fazer um programa, eu tinha combinado de fazer um especial de comédia para os meus 40 anos de Globo, para comemorar. E recebo que tinha uma reunião online, porque já estava o lockdown, online para resolver a minha vida, achei eu. E falei, bom, eu vou ficar aqui dentro de casa trabalhando nesse programa, que eu quero trazer uma coisa nova, uma coisa divertida. E eu tenho uma grande amiga minha, professora de filosofia, que diz uma coisa fantástica. Ela diz, filosofia, eu ensino filosofia há 40 anos, filosofia é uma coisa tão extraordinária, mas tão extraordinária, que eu ensino há 40 anos, até hoje não sei o que é. E ela me ligou e eu falei, Rosana, eu tenho uma reunião com a Globo, quinta-feira, online, por causa do Covid. Ela falou, eu tive uma intuição. Eu falei, qual é? Ela falou, você vai ser nomeado diretor de dramaturgia de comédia, porque é uma coisa natural com seu histórico dentro da empresa. Eu falei, pô, o que será? Ela falou, fica arrumadinho, bota uma camisa direita, não vai de camiseta. Tem ring light? Eu falei, não tenho. Ela falou, vou te mandar um ring light aí, para você ficar bem na foto. Eu falei, tá bom. Botei uma camisa, me arrumei, acendi o ring light, achei a luz ideal lá e fui demitido. E eu fiquei, e era tão muito louco, filosoficamente, cara, eu fiquei ali sentado e eles falando, muito elegantes, muito educados, dizendo que meu plano de saúde não valia mais a partir de segunda-feira. E eu, o tempo inteiro, eu dizia assim, eu tenho que ficar bem na foto. Eu fiquei com aquela cara de Missy. Cara de Missy mesmo. Assim. E eu dizia, eu não posso mostrar que eu estou decepcionado, eu não posso... Né, e eu dizia, como é que a gente se reinventa aos 60 anos? O que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu entrei com 23, eu falei, meu Deus, eu passei a minha vida. Bom, louco para aquela reunião acabar. Finalmente acabou, eu respirei assim, abri a porta do escritório e ela tinha ido, porque ela testou, ela foi fazer o teste, ela não estava com Covid, e ela foi lá em casa e ela estava com uma garrafa de champanhe. Ela falou, e aí? Eu falei, eu fui demitido. Ela ficou parada assim, com aquele champanhe na mão, e disse uma coisa linda, lá no Rio, ela falou, aqui em São Paulo, estava um dia lindo, um dia meio carioca, assim, sabe, no azul, e ela com aquela garrafa parada, e eu falei, eu fui demitido, e ela disse, que bom, Miguel. Eu falei, como que bom? Ela disse, tem um mundo esperando você. E, obviamente, eu fiquei muito abalado, mas eu comecei filosoficamente a tentar responder uma pergunta que as pessoas me fizeram a vida inteira e que eu nunca soube muito como responder. Sempre que eu encontrava as pessoas em lugares públicos, teatros, aeroportos, as pessoas me perguntavam, como é que você consegue trabalhar tanto? Como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Você escreve, você dirige, você atua, você produz. Eu nunca soube muito o que responder, porque a vida foi me propondo desafios, eu fui fazendo, nunca parei para pensar.
Mas nesse dia, nesse almoço, que eu estava muito baqueado, claro, ela me disse: tem um mundo aí à tua espera, cara, tem muito mercado, você precisa ter método, porque filosofia exige método. E essa palestra nasce nesse momento, porque eu comecei a pensar com método, que ferramentas eu usei na vida para ultrapassar obstáculos, para conseguir realizar coisas. E ela dizia: vai escrevendo, vai botando no papel coisas que você viveu tanta coisa, Miguel, você trabalhou com todo mundo, você tem escreve. E aí, esse rapaz que faz a agência de palestras me convidou e falou: você não quer fazer uma palestra? Eu falei: sobre o quê? Sobre teatro? Ele falou: não, sobre o que você quiser. E ela estava lá. Aí eu falei: coisa engraçada, o cara pedindo para fazer uma palestra. Ela falou: escreve assim, olha, confesso que vivi. E a sua palestra é isso. Eu falei: não, a minha palestra não é isso. A minha palestra são as minhas ferramentas. Que tipo de ferramentas eu usei? E aí acabei chegando a 10 ferramentas, ingredientes, que me serviram e pode servir para alguém, ou enfim, podem inspirar alguém, porque eu acho que a gente só ensina aquilo que as pessoas querem aprender, né? Senão, então, é uma inspiração. São 10 ingredientes que eu acho que para mim foram fundamentais. E o primeiro deles, por mais estranho que possa parecer, é poesia. Você vai dizer: porra, você vai falar de poesia em 2023, com o mundo acabando, com esse caos que a gente está vivendo? Eu vou dizer a vocês: sim, sim, porque é provado que uma vida sem metáforas é uma vida sem sentido. Uma vida sem metáforas é uma vida árida. E quando você absorve uma metáfora mentalmente, vou dar um exemplo. Quando você ouve, por exemplo, o verso de Cecília Meirelles: aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Que coisa linda, cara. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Neste momento que você absorve essa metáfora, sua mente faz uma ginástica que só faz nesses casos específicos. É uma ginástica muito própria que a sua mente faz. Tem uma poeta americana de que eu gosto muito, chamada Emily Dickinson, uma poeta que teve uma vida absolutamente sem graça. Ela era filha de um pastor protestante, morava no interior, não casou, não estudou, porque as mulheres naquela época, século XIX, não podiam estudar, tinha que esperar marido, aprendeu a cozinhar, limpar a casa, o marido não veio, e ela viveu uma vida sem nenhum acontecimento. E quando essa mulher morreu, descobriu-se que ela, em segredo, havia produzido o que hoje é considerado uma das maiores obras poéticas da literatura norte-americana do século XIX. Em segredo, ela escrevia em livros de receita, em caixa de chapéu, enfim. E tem um poema dela que eu queria dizer para vocês, que eu acho que cabe muito nesses tempos que estamos vivendo. Ela diz o seguinte: a mente é mais vasta do que o céu, pois se postos lado a lado, a mente pode o céu conter e mais você e uns quebrados. A mente é mais profunda do que o mar, de azul a azul medido, uma pode o outro absorver como se a esponja tivesse o balde engolido. A mente pesa tanto quanto Deus. Se o instrumento de pesagem é bom, a diferença, se houver, é a da sílaba para o som. Eu pergunto a vocês: qual é a diferença da sílaba para o som? A resposta é o segundo ingrediente, a segunda ferramenta da minha receita, que é comunicabilidade. Claro, todo mundo sabe que as pessoas precisam se comunicar bem, precisam se expressar bem, mas o que eu entendo por comunicabilidade vai além. É literalmente lançar um olhar mais humano para as pessoas. Os cientistas italianos da Universidade de Parma, em 1993, fizeram a maior descoberta da neurociência dos últimos tempos. Eles mapearam o cérebro humano e descobriram que todos nós temos uma área
que eles denominaram de neurônios espelho, que são os neurônios que nos possibilitam nos colocarmos uns no lugar dos outros. Esses neurônios são responsáveis, em última análise, pela empatia. E o mais curioso é que esses neurônios podem ser mais ou menos ativados. Por isso a gente já tem pessoas que são melhores do que as outras, são pessoas que têm neurônios mais bem ativados. E uma das maneiras de ativar os neurônios do espelho é poesia. Eu leio um poema todo dia, eu entro na internet, agora é fácil, você entra assim, sei lá, poetas franceses. Aí você lê um poema, lê e pronto, vai trabalhar, vai fazer ginástica. Aquela metáfora mexe com você de alguma maneira. Lembrando sempre que o olhar que você lança para alguém é um olhar que volta, né? É uma via de mão dupla. Tem uma história que eu adoro, da mulher que foi no médico e disse que quando chegou no médico, o médico não poderia atendê-la, mas deixou um colega para atendê-la no lugar dele. Ela não queria perder a viagem, falou, vou esperar. Esperou, quando viu, falou, olha que coisa curiosa, esse cara foi meu colega de escola, nós estudamos juntos. Vou me consultar com ele. Quando ele abriu a porta para dar passagem ao paciente que estava lá dentro, ela falou, credo, como esse homem envelheceu mal, misericórdia. O homem está um caco, Jesus amado, eu não vou nem me identificar para não constrangê-lo. Mas não aguentou, no meio da sessão, falou, você não está lembrado de mim? Nós fomos colegas de escola. Ele falou, ah é? E a senhora era professora de quê? A você, então, muito cuidado com o olhar que você lança para alguém, porque você vai receber um olhar de volta. Então, poesia, comunicabilidade. A terceira ferramenta que eu acho fundamental é disciplina. Claro, a gente precisa ter disciplina na vida, todo mundo. A gente não vai a lugar nenhum sem ter disciplina. Né? Disciplina é muito determinante na vida de uma pessoa. Eu não era muito disciplinado, aprendi a ser disciplinado. E aprendi uma coisa genial, a disciplina é libertária. A disciplina jamais te aprisiona, a disciplina te liberta. Eu devo muito a Cláudia Raia nesse sentido, trabalhei muito com a Cláudia Raia. E a Cláudia Raia, porque teve uma formação de bailarina, era uma mulher extremamente disciplinada. Eu me lembro que a gente fazia um musical e viajávamos pelo Brasil, e todos os dias a Cláudia estava na esteira, correndo com fone de ouvido, cantando a trilha da peça. E eu dizia, pô, a gente já faz isso com o pé nas costas, Cláudia, para que outra vez? E a gente viajando, as pessoas são sempre muito gentis, muito simpáticas, né? E tem muito convite, né? As pessoas convidam, e tinha um cara que tinha nos convidado, acho que era o produtor que tinha levado o espetáculo lá, não me lembro se era Maceió, acho que era Maceió, tinha levado e ele tinha preparado uma jangada para a gente fazer um super passeio, aquelas jangadas com tudo. E eu louco aí, garoto, louco tá aí, e ela... Porra, Cláudia, o cara tá esperando, o cara convidou, eu não vou poder ir. Eu falei, Cláudia, pelo amor de Deus, o cara preparou uma jangada pra gente. Teve uma hora que ela parou e falou assim, Miguel, mete uma coisa na sua cabeça, o público não pagou para nos ouvir ofegantes. Eu fui para a esteira do lado, falei mais nada. Mas aprendi isso. Hoje em dia sou um cara disciplinado, sou uma pessoa muito mais disciplinada. E realmente ser um homem disciplinado me fez ser muito mais produtivo. Quarto ingrediente, então poesia, comunicabilidade, disciplina. Quarto ingrediente, que é o mais importante nos dias de hoje, adaptabilidade. Hoje em dia, vocês sabem, não se mede apenas o QI, o quociente de inteligência, mede-se o quociente de adaptabilidade. Eu, por exemplo, o que eu fiz? Como é que eu ia? Para onde eu ia? Eu passei uma vida inteira numa empresa, de repente eu tinha que encarar o mercado. E aí fui trabalhar na Disney, com uma garotada. E foi um processo impressionante, porque eu fui obrigado a desaprender tanta coisa. Ser adaptável é aprender a desaprender e aprender coisas novas. E, por outro lado, usar a sua experiência para ensinar aquilo que realmente é importante. Lembre-se que isso aqui é um disco rígido.
há uma capacidade. Ela pode ser estendida. Você pode comprar uns gigas mais, mas se você entope com porcaria, não sobra espaço para coisa boa, gente. Não sobra. Enfim, eu fui trabalhar na Disney, foi maravilhoso. Depois trabalhei na Prime Video e comecei a ter que me adaptar, porque eu tinha uma vida cômoda. E tem sido tão fascinante a minha jornada desde então, tão mais rica, tão mais interessante. Vencer os medos de, e aí, para onde eu vou, como é que eu vou? Não, eu vou. Uma vez eu estava em Nova York, muitos anos já, anos 90, e vi uma peça, A Primeira Noite de um Homem, com a Kathleen Turner, linda. Tinha uma cena, ela seduzia o filho de uma amiga, que era um garoto que estava entrando na universidade. Foi filmada com Dustin Hoffman. E tinha uma cena que ela aparecia nua, assim, o garoto doido. E eu lembrei da Vera Fischer. Liguei para a Vera Fischer e falei: Vera, vi uma peça aqui que eu acho que você ia arrebentar. Eu vou comprar os direitos, você faz? Ela disse: com você eu faço. Falei: agora eu vou ser produtor. Eu sou ator, eu sou diretor, agora eu vou produzir. Comprei os direitos da peça. Começamos a ensaiar e me indicaram um cenógrafo que era um garoto todo. Naquela época não tinha essa coisa de virtual, não existia nada disso. Mas ele já me apresentou um cenário que entrava e saía. Eu falei: nossa, que loucura, olha que esse moleque, tudo era perfeito, maravilhoso. Eu falei: contratei caro um cenário, caro. Falei: é tudo orçamento, e eu lá produzindo. Bom, ensaiamos a peça, ele fez o cenário num galpão. Finalmente o cenário entrou no teatro, fomos fazer um primeiro ensaio, nada funcionou. Aí, porque a programação, porque o cabo, porque isso, porque aquilo, e cada dia era um problema, e a gente ensaiando, e o negócio... Finalmente a estreia estava marcada, era numa quinta-feira, a gente fez um ensaio geral no Meia Bomba, assim. Estreamos numa quinta-feira, imagine vocês, Vera Fischer, uma peça dirigida por mim, era um circo midiático, o Rio de Janeiro inteiro na plateia, repórteres, naquela época tinha revista ainda. E eu fiquei no fundo, assim, nervoso. Terceiro sinal, começou a peça e nada funcionou. Nada entrou quando tinha que entrar, nada saiu. Ninguém viu a Vera nua, porque o negócio não subiu, o garoto ficou esperando e... Foi uma tragédia. Eu subi para a cabine de luz com vergonha, porque as pessoas começaram a rir, debochando. E quando acabou, eu disse: eu estou quebrado, o que eu vou fazer? Como é que eu vou recuperar esse investimento? Eu estou quebrado. E aí o chefe dos maquinistas, que sempre foi, eu sou padrinho da filha dele, que sempre foi meu parceiro, comunicabilidade, um olhar certo para as pessoas, chegou para mim, o Edinho, e falou: companheiro, não é hora de perder a cabeça. Nós vamos botar isso de pé. Eu falei: de que jeito? Nada funciona. Ele reuniu o pessoal da pesada, falou: marca amanhã o ensaio meio-dia. E nesta madrugada, eles foram na central de Inhaúmas, pegaram rodas, essas rodas de mala grandes, nem sei se eram de mala, mas eram umas rodas, colocaram na madrugada o cenário inteiro sobre rodas. E no dia seguinte nós ensaiamos com o elenco manipulando o cenário. O elenco empurrava o cenário deslizava. Não era o espetáculo que eu tinha desenhado, mas na sexta-feira fizemos o espetáculo, na primeira sessão de sábado a coisa começou a ganhar corpo e no domingo eu estava salvo. Não foi um grande sucesso, mas eu não quebrei, eu tive adaptabilidade. E eu lembro sempre disso nos momentos em que eu preciso transpor um obstáculo. Quinto ingrediente, praticidade. Isso eu sempre fui, uma pessoa prática. Porque eu li há muitos anos atrás que a famosa procrastinação, amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu deixo de fumar, amanhã eu começo a andar na esteira, amanhã eu vou malhar,
amanhã eu vou no médico. A procrastinação tem a ver com baixa autoestima. Então eu sempre achei que eu tinha que ser uma pessoa prática, resolver o que eu precisava resolver. E aprendi ao longo da minha vida que eu só carrego uma mala se eu quero ser gentil com alguém, eu não tenho obrigação de carregar a mala de ninguém. Se eu quiser fazer um gesto, aí sim eu posso carregar a mala de alguém. E aprender a dizer não, que é muito difícil na nossa cultura. Nós não temos a cultura do não. A gente tem a cultura de dizer sim, porque a gente quer ser bacaninha, a gente quer ser bonzinho. E aí a gente diz um sim e fica pagando por esse sim uma eternidade. Então, praticidade, para mim, é uma coisa fundamental. Seja prático, sabendo que, obviamente, toda e qualquer atitude que tomarmos, a gente vai ter uma conta. Que a vida, meu amor, é um extrato de cartão de crédito. Vem tudo, vem sucesso tanto, tanto. A gente paga tudo. Mas pelo menos com consciência. Uma vez havia 2 produtores disputando os direitos da partilha no Chile. A partilha tinha sido um grande sucesso na Argentina e havia 2 produtores disputando. E me ligaram, e naquela época não tinha internet, não tinha Google, eu não sabia nada. Aí cada um mandou um elenco, 4 atrizes, 4 atrizes. E eu não sabia, fiquei procrastinando. Um dia eles ligaram e falaram: olha, é hoje que a gente tem que assinar o contrato. É quem que vai produzir, sou eu ou é ele? Eu não sabia o que fazer, eu falei: meia hora, por favor. Eu tentei ligar para um amigo meu, ninguém conhecia ninguém no Chile. Aí eu tive uma luz, liguei para Informações, Santiago do Chile. Atendeu uma moça, Mirna, nunca vou me esquecer. Santiago, Chile, Informações, Mirna, buenas tardes. Eu falei: buenas tardes, senhorita. Ela falou, eu falei: eu quero uma informação. Conheces uma atriz que se chama Liliana Ross? Ela falou: me encanta Liliana, adoro Liliana. Eu falei: olha, eu vou lhe dar 2 elencos. Qual desses 2 elencos a senhora ia assistir primeiro? Li um, li outro. Ela falou: este, por supuesto. Eu falei: graças, Mirna. Liguei para o homem e falei: é você que vai produzir a minha peça. E ele me convidou para essa história maravilhosa. Ele me convidou para a estreia. E eu fui. E ele falou: você não me disse por que você me escolheu? Eu falei: porque não fui eu, foi a telefonista da central de informações. E, aliás, eu gostaria de convidá-la. E vocês não acreditam, eu convidei Mirna em Santiago do Chile. Tem uma foto, eu comprei flores. Foi um sucesso a partilha no Chile. Eu tenho uma foto com Mirna, ela com um ramo de flores que eu comprei para ela. Olha que maravilha. É tudo um olhar, é tudo perceber o outro. O outro tem sempre alguma coisa para te dizer. Você só falta separar o trigo do joio e olhar as coisas positivas. Então, poesia, comunicabilidade, disciplina, adaptabilidade, praticidade. Minha 6ª ferramenta, eu chamo de agendamento. Nada mais é do que um mapeamento, porque, voltando para a filosofia, o Sócrates lá atrás, quem inventou a palavra filosofia foi Pitágoras, né? Pitágoras inventou a filosofia, amor pelo conhecimento, amor pela sabedoria. Em última análise, amor por conhecer-se, né? Entender-se. Então eu chamo de agendamento, que é essa... Peraí, eu dou conta disso? Eu sou capaz de fazer isso? Eu não sou capaz de aprender chinês nessa altura. Eu tenho... Meus sobrinhos netos moram na China, que a filha da minha irmã foi para Hong Kong. Aí a minha irmã fala: não, a gente não vai aprender chinês nessa altura da vida. Desista. Então, o Sócrates deu o caminho das pedras. Conhece-te a ti mesmo. Então, quando a gente se conhece, fica mais fácil. Uma vez a Marília Pêra, grande, saudosa Marília Pêra, me ligou e falou assim: vamos assistir a Bibi Ferreira? A Bibi já estava com 90 e tal, já estava no finzinho da vida, e ela fazia um único show aos sábados. E eu fui com a Marília, fiquei impressionado, que a Bibi era uma leoa no palco, era uma coisa linda de se assistir. Quando acabou, nós fomos no camarim, batemos lá, Bibi, eu queria dar um beijo. Ela já tinha tirado a peruca, estava com aquela meia assim, era um passarinho,
muito frágil. E eu falei, Bibi, que coisa impressionante. E ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou, sabe, Falabella, eu me conheço muito bem. E eu sei que me resta pouca energia. Então, para fazer este show aos sábados, eu descanso a semana inteira. Porque a pouca energia que me resta, eu preciso concentrar para fazer aquilo que eu amo. E eu achei aquilo uma lição. Eu saí dali muito tocado com isso. Então, por exemplo, ontem tinham pessoas lá em casa, porque eu estou fazendo o alto de Natal aqui no Procópio Ferreira, e as pessoas saíram do conto de Natal e foram lá para casa. Aí abre vinho, abre não sei o quê, toma vai. Eu falei, eu não vou beber, porque eu me conheço, eu não ia estar bem hoje aqui. Eu não sou uma pessoa que bebe bem. Então, esse tipo de entendimento básico nos ajuda em muitas situações. Poesia, comunicabilidade, disciplina, adaptabilidade, praticidade, agendamento. O sétimo é o mais difícil também, é a originalidade. Como é que nós conseguimos ser originais num mundo em que todo mundo quer ser original e todo mundo faz tudo igual? E sabe qual é a resposta? É outra vez lançando um olhar humano, lustrando os seus neurônios espelho. Eu tenho uma história que eu acho fundamental na minha vida. Quando acabou o Sai de Baixo, a Globo me encomendou um humorístico novo, um programa de humor novo. E eu comecei a criar o Toma Lá da Cá. Comecei a pensar, dois casais se separaram, trocaram, um casou com a mulher do outro, e moram um na frente do outro, então os filhos é tudo... Bom, e eu falei, vou criar uma sogra para mim, porque sogra sempre dá comédia. E criei, chamava-se Dona Getúlia, era uma mulher dura, uma mulher que pegava no meu pé. Só que eu não estava satisfeito, eu falei, pô, eu já fiz isso no Sai de Baixo. Já tinha a saudosa Araci, já tinha a Cassandra. Estou me repetindo, mas não vinha nada novo, não vinha. Um dia eu vou numa festa, na casa do André Ramos, festão. Sentei, estou lá conversando com ele, passa uma mulher que devia ter seus 80 e muitos, com uma saia aqui, uma saia dourada, eu nunca vou me esquecer, com cabelo louro aqui. E eu fiquei assim, fiquei fascinado vendo ela passar assim. E ela entrou na pista de dança e dançava com a garotada. E eu falei, André, pelo amor de Deus, quem é aquela mulher? Ele falou, amiga da minha avó, sempre foi doida. Minha avó morreu, ela continua viva e cada vez mais doida. Eu falei, gente, que coisa impressionante. Mas eu confesso a vocês que eu a olhei com etarismo. Eu a olhei com preconceito, como se ela, por ser uma mulher de... Via-se que ela era uma mulher bem velha, que ela não podia fazer o que ela estava fazendo. O que eu tenho a ver com isso? Eu não pago as contas dela, ela faz o que ela bem tem. Mas eu fiquei muito doido. Eu não conseguia tirar o olho dela. Ela ia para lá, eu acompanhava, ela voltava, eu acompanhava. E a mulher muito doida, muito doida. Cheguei em casa, naquela época tinha secretária eletrônica. Cheguei em casa, apertei. Fala, Bela, amanhã tem que mandar o piloto do programa novo. É amanhã o seu deadline, hein? Que não pode passar de amanhã. Tá bom. Vou dormir amanhã, vou acordar cedinho, que de manhã eu sou bom. Vou trabalhar de manhã. Deitei. Acordei às 6 e pouco da manhã, nervoso, porque eu tinha que trabalhar, pensando na velha. Falei, pronto, agora eu me apaixonei pela velha. Sentei para escrever, para fazer a redação final, e no momento que eu sentei para escrever, Dona Getúlia foi embora e aquela mulher tomou o lugar. E virou Copélia, uma mulher que queria fazer sexo no mato dos 5 continentes. Aí o mais engraçado, quando eu fui apresentar o programa na Globo, as pessoas falavam assim, mas é a avó? A avó diz isso para o neto que quer fazer sexo no mato dos 5 continentes? Eu falei, ela existe. Eu não inventei, ela existe. Bom, comprado. Segunda história do Toma Lá da Cá.
A Alessandra Maestrini, minha amiga da vida inteira, eu convidei para fazer. Falei, vamos sair do estereótipo de empregado nordestino, vamos acabar com essa bobagem. Vamos fazer uma carioca, né? Carioca de Copacabana. Eu falei, vamos fazer uma carioca meio marrenta, com sotaque chiando. Ela falou, tá bom, de short, aquela mulher que vai trabalhar de short, né? E deixa o Veja multiuso no quarto, né? Para dizer, eu estive aqui, né? A minha, toda vez tem um Veja multiuso em algum lugar, para me lembrar, estive aqui. Aí eu falei, vamos fazer isso. Fui fazer um evento em Curitiba. Tô no Shopping Miller, veio uma mulher, fala, Vera, você me deu um autógrafo? Eu falei, dou. Como é seu nome? Ela falou, Rute. Eu falei, como? Rute. Eu falei, Ruth. E onde você é? Ela falou, Pato Branco. Eu falei, onde fica Pato Branco? Ela disse, sudoeste do Paraná daí. Eu falei, a senhora quer tomar um café? Ela falou, com prazer. Liguei para a Maestrini e falei, essa mulher não vai ser mais carioca. Começa a estudar o sotaque, porque essa mulher vai ser do sudoeste do Paraná. E aí, olha a loucura. Copélia e Bozena eram número 1 na aceitação e sucesso popular do programa. Eu olhei, venci preconceitos, e vencendo preconceitos eu atingi originalidade. E me lembro da minha saudosa avó, porque era italiana, né? Então nem falavam italiano, falavam um dialeto, né? Lá da Basilicata, não tinham educação formal, então falavam qualquer coisa, menos italiano. E tinha as amigas dela, e quando ela ia lá em casa falando, a gente não entendia nada, e a gente achava graça, né, do sotaque quando falavam com a gente, e ríamos do sotaque. Um dia minha avó, nunca me esqueço, minha avó era muito doida, me pegou assim e falou, não seja idiota. Uma pessoa que tem sotaque é alguém que fala uma língua mais do que você. Certo. Grande aprendizado da minha avó. Então, poesia, comunicabilidade, disciplina, adaptabilidade, praticidade, agendamento, originalidade. 8º ingrediente da minha receita, eu chamo de pertencimento, que é fundamental para todos nós que trabalhamos em equipe. Eu, por exemplo, dirijo musical, trabalho com 100 pessoas, 120 pessoas, e preciso encharcá-los desse sentimento de que não é o espetáculo do Fala Bela, é o nosso espetáculo. Então as pessoas dizem, Fala Bela lá na bilheteria, vendo se está vendendo bem. Eu não estou só vendo se está vendendo bem, também estou vendo se está vendendo bem. Eu vou conversar com as bilheteiras, vou saber da vida delas. Você tá bem? Teu filho está bem? Resolveu o problema lá da tua casa? Como é que está? Porque meu negócio começa ali. Se ela te atender mal, você não só não vai comprar, como não vai assistir o show e vai dizer, fui mal atendida na coisa. Então, meu negócio começa ali. E elas não têm que vender o ingresso, elas têm que vender o meu show, estando imbuídas desse sentimento de pertencimento. Porque é um show nosso. Toda a equipe tem que ter esse sentimento. E não só no trabalho, na nossa vida pessoal. A gente esquece, às vezes, de fazer um gesto. Às vezes a gente esquece de dar o justo valor, porque a vida vai nos empurrando, né? E a gente vive desse jeito. A gente vive sem dar conta e vai. E de vez em quando a gente tem que parar, respirar e dizer, estou te ligando para dizer que você é fundamental. Estou te ligando para te dizer que realmente sem você a coisa teria sido diferente. Faz diferença. Faz muita diferença. E nós, né, vocês também, todos trabalham com equipes e tem que lidar com muita gente diferente, com muitas vontades e desejos diferentes. Então, aqueles que estão mais próximos, é fundamental a gente encharcar desse sentimento de pertencimento. Recapitulando, poesia, comunicabilidade, disciplina, adaptabilidade, praticidade, agendamento, originalidade, pertencimento,
Nono ingrediente, persistência. Tem um ditado maravilhoso que eu tenho escrito, para nunca me esquecer: caia 7 vezes e levante-se 8. Caia 7 vezes e levante-se 8. Eu sou uma pessoa que tem me levantado 12, 15. Em 1993, enquanto os cientistas italianos descobriam os neurônios espelho, eu escrevi um roteiro de cinema chamado Veneza, que era a história de uma prostituta cafetina, num bordel perdido no meio do nada, que está senil, cega, e sonha, grita, chora, porque ela quer reencontrar o único amor verdadeiro da vida, que era um italiano de Veneza. As prostitutas, então, se organizam, porque tem muita pena do sofrimento daquela mulher que está fora de si, e tentam ver de que maneira podem levá-la a Veneza. Descobrem que, obviamente, jamais serão capazes de levá-la a Veneza, porque não tem dinheiro, não tem cidadania, não tem sequer passaporte. Então resolvem levá-la para Veneza numa viagem lúdica e mentirosa. Ela está cega, ela está senil. E aí o filme é essa viagem louca que elas empreendem. Só que elas vão entrando tanto na viagem, tanto na loucura, que no final elas chegam em Veneza. Bom, comecei a procurar produção. Aí era um produtor: é Sai de Baixo? Não, não é. É diferente. Tem humor, mas é um filme poético. Não interessa. No outro: é Sai de Baixo? E assim foi. É Sai de Baixo, é Sai de Baixo. Uma hora eu falei: talvez esse sonho não queira nascer. Vou botar na gaveta, enrolei em papel de seda, porque sonho tem que ser bem tratado, viu, gente? Sonho tem que ter nome e ser bem tratado. Sonho não é genérico. A gente tem que saber o que quer. Eu falei: bom, talvez ele não tenha que nascer, mas vai para a gaveta aí, bem enroladinho em papel de seda. Passam-se os anos, eu trabalhando sem parar. Um dia eu estou, final de 2014, eu estou numa festa, me apresenta um rapaz, produtor de cinema, Júlio Show. Eu falei: como vai, tudo bem? Fala, Bela, você nunca escreveu cinema? Eu falei: eu tenho um roteiro, só que foi recusado por todo mundo. Eu já nem lembro mais, eu preciso revê-lo. Ele falou: manda para mim. Me deu, já tinha e-mail, né? Nessa época já estava tudo. Eu aí não tinha nem digitalizado, olha a loucura. Mandei uma pessoa digitalizar, mandei para ele. 3 dias depois ele falou: vou produzir o seu filme. Falei: como assim? Ele falou: vou, adorei o roteiro e vamos convidar uma atriz internacional para fazer a Cafetina cega. Aí vamos chamar a Carmen Maura, a estrela dos filmes do Almodóvar, a espanhola. Falei: a mulher não vai nem me atender. Ele falou: não, já falei com a agente dela. Outros mundos, né? Já falei com a agente dela, ela vai... Quinta-feira você liga para ela. Liguei para ela, nervoso. Falei: não falo muito bem espanhol. Falei: senhora Carmen? Ela falou: me encantou el guión. Falei: muchas gracias. Ela falou: voy a hacerlo. E pronto, montamos o circo todo. E aí falou: Miguel, a Carmen Maura não vai mais poder fazer, porque ela está com 73 e ela não pode tomar vacina da febre amarela, o seguro não aceita que ela venha para o Brasil. Eu falei: mas agora eu vou fazer esse filme. Agora eu vou fazer. Vamos fazer o quê? Ele falou: a única oportunidade dela fazer é irmos para o Uruguai. E levamos um filme literalmente na comunicabilidade, com a equipe inteira, pertencimento, todo mundo levando o filme nas costas para Montevidéu. Só que nesse traslado eu perdi 12 dias. E ela tinha uma agenda, porque ela filma na França, ela filma na Itália, ela filma no mundo inteiro, ela ganhou Palma de Ouro. Então, perdi 12 dias. Fazendo a história curta, eu fiz um longa-metragem em 28 dias, com essa equipe, dando sangue, e ela, inclusive, aos 73 anos, fazendo hora extra, que ela queria fazer o filme. Fizemos em 28 dias. Lancei na pandemia, ninguém viu. Ninguém viu o filme, era uma tristeza, tinha uma pessoa no cinema, assim. E ninguém saía de casa.
tinha que lançar, eu lancei na pandemia. Aí você vai me perguntar, você ficou triste? Não estou triste, eu realizei um sonho 25 anos depois. Eu tirei um sonho da gaveta 25 anos, eu vou me embora, o filme vai ficar aí, o filme é lindo. Agora consegui, está no Star Play. Consegui para o Star Play. O filme, ou seja, ele está caminhando aos pouquinhos. Foi em 2018, tem 5 anos, mas ele está indo, agora está no Star Play. Já tenho recebido gente falando, que lindo, papapá. Realizei persistência. E para a história terminar feliz, ganhei o Festival de Miami. Não é bacana? Esperei 25 anos, cara. Esperei 25 anos. E tá lá, fiz. E o último ingrediente, talvez seja o mais importante de todos, que é a generosidade. E o exemplo que eu trago de generosidade é dos maiores escritores da história da nossa civilização, que é Franz Kafka, autor de A Metamorfose, do Processo. Kafka morreu com 40 anos. Aos 39 anos ele tinha ambos os pulmões infiltrados pela tuberculose. E essa história é contada pela última companheira dele, Dora Diamond. Ele tinha que tomar sol, ele tinha que respirar puro. Então ele lia os jornais num parque na frente da casa dele. E um belo dia nesse parque, ele conhece uma menina de 8 anos, que está chorando muito porque tinha perdido a sua boneca, seu primeiro grande amor, sua primeira grande companheira. E ele ajuda a procurar. A babá diz que provavelmente a boneca tenha sido roubada, porque era uma boneca cara, uma boneca de louça. E ele vai para casa muito mexido com o sofrimento daquela criança. E no dia seguinte ele volta ao parque, a menina está lá brincando, e ele se apresenta como um carteiro de bonecas. E diz a ela que trouxe uma carta da boneca. Nessa carta a boneca pede desculpas, diz que teve que se ausentar, porque ela já tinha marcado uma viagem pelo mundo com outras bonecas. E ao longo das semanas, este homem, que na época era o maior escritor vivo, considerado e laureado, se dedica a escrever cartas para uma menina desconhecida. E imaginem vocês as cartas do Kafka. E nessas cartas a boneca conta a viagem que ela está fazendo pelo mundo. Ela vai à Espanha, ela vai à África, ela vai à Ásia, ela anda por todo mundo, ela conhece gente inacreditável. No final ele não sabia mais o que fazer, ele compra outra boneca. E a menina, obviamente, diz, essa não é minha boneca. Ele diz, mas ela te mandou uma última carta. E nessa última carta, a boneca diz a ela, eu viajei por tantos lugares fascinantes, eu conheci tanta gente extraordinária, que eu me transformei numa outra boneca. E diz para ela, tudo aquilo que você ama, forçosamente você vai perder. Mas tudo retornará em forma de amor. Eu acho essa história do Kafka fantástica, um homem daquela importância, daquele status, que se dedicou a escrever cartas para essa menina e mitigar o sofrimento dela. Eu, durante meus longos anos no video show, eu fiquei 15 anos, que é uma história até engraçada, porque o Boni fez todo o elenco testar, porque ele queria ter o video show não tinha um âncora, não tinha um apresentador fixo, e ele fez todo o elenco fazer teste. Eu falei, eu sou apresentador, eu sou ator. Não, mas tem que fazer, tem que ir lá fazer. Eu falei, não vou fazer nada. Eu sentei, estava até de bermuda no dia, sentei, falei, boa tarde, não sei o que, parará, lendo no teleprompter. Tá. 3 dias depois falou, o Boni falou que é você. Eu falei, mas como? Eu não fiz nada. Ele falou, exatamente por isso. Exatamente por isso. E me disse uma coisa, quando eu fui lá falar com ele, ele me disse, Boni é um homem que adora poesia, um homem de grande cultura. Ele me disse uma coisa, ele falou, eu falei, Boni, eu não sei se eu quero fazer isso, eu sou ator. Ele falou, deixa de ser idiota, rapaz. Você vai almoçar com as pessoas e você não vai ser um personagem, você vai ser o Miguel Falabella. Elas nunca mais vão esquecer que elas almoçavam com o Falabella. E dê alguma coisa
interessante para elas. Sua função é você dar alguma coisa. E aí eu comecei a trazer pensamentos filosóficos para fechar o programa, porque eu dizia, as pessoas vão ficar pensando nisso ao longo da tarde. Então eu queria terminar aqui também com algum pensamento interessante para a gente levar nesse sábado. E trouxe uma coisa linda da Marguerite Yourcenar, que eu acho uma grande escritora, e que diz o seguinte: a luz se foi, e agora nada mais resta a não ser esperar por um novo sol, um novo dia, nascido do mistério do tempo e do amor do homem pela luz. Muito obrigado.